Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, começando a semana, o clima está maravilhoso, a temperatura muito gostosa. Quero te desejar uma semana abençoadíssima, vitoriosa, cheias da presença e cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Amém? Olha, queridos, neste final de semana, que passou ontem, né? Sábado, ontem, nós tivemos um encontro missionário na nossa igreja que trouxe uma mensagem muito forte para nós, né? Essa mensagem foi comunicada pelo missionário Jefferson, que é uma família que nós sustentamos, família Garcia. Eles têm o campo, né, missionário na África, né, no Níger. E o texto de Mateus 28, né, foi usado como base da mensagem do missionário. E Jesus, nesse texto, ele dá uma ordenança aos seus seguidores que fossem e fizessem discípulos. Olha, isso está assim, latejando forte, ficou latejando forte no meu coração. E hoje eu estava aqui orando de manhã, fazendo minha devocional, e veio ao meu coração o texto de Isaías 25, que diz a respeito de Jesus, né, no qual o profeta afirma que ele viria, destruiria, né, no seu sacrifício de cruz, a máscara do rosto, abriria o véu que esconde Deus das nações e aniquilaria a morte para sempre. Glória a Deus, né? Glórias a Deus. Nós sabemos que isso se cumpriu em Cristo. São palavras poderosas, né, sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Ele não só falou, né, o profeta não só falou que o Messias viria, mas também nos mostrou que ele iria nos tirar do pecado e da escuridão. Nesse texto, Isaías diz, né, ele fala, se referencia a 3 imagens muito fortes para mim. Né? Eu, quando li esse texto agora de manhã, eu fiquei meditando nele, fiquei pensando, né? Esses itens ou essas figuras, né? O monte, a máscara e o véu. Eu queria falar um pouquinho sobre esses 3 elementos ou figuras, né? E dizer que elas apontam justamente para a libertação total que só o Senhor Jesus pode nos dar. E tem efeito, né, em nossas vidas, como nós podemos testemunhar, né? E a todos aqueles que se chegam a Ele, né? A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, o profeta diz aqui de 3 ações de Deus que são tremendas para o homem, né? Ele arranca aquilo que impede o homem de ver a verdade, ou seja, a máscara, né? Rasga aquilo que nos separava de Deus, ou nos separa de Deus, né? Generalizando, e vence o maior inimigo de todos, a morte, né? Nós vamos entender como essa profecia se cumpriu em Cristo e o que ela significa para a nossa vida hoje. O texto de Isaías diz, ele destruirá neste monte a máscara do rosto, né? Com que todos os povos andam cobertos. Nós já falamos sobre isso. Na Bíblia, os montes são sempre lugares especiais onde Deus se encontra com o homem. Foi no monte que Abraão fez a prova, né, de obediência com ele. Foi no monte que Moisés recebeu as leis, né? E o mais importante de tudo, foi o Monte Calvário, que o Senhor Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, né? Então, o Monte Calvário é o lugar da vitória. Ali, Jesus foi levantado, né, ligando o céu e a terra e abrindo um caminho de volta para Deus. Isaías profetizou que neste monte Deus iria quebrar a máscara, né? Que máscara é essa? Isso significa que na cruz o Senhor Jesus tirou o disfarce do pecado, desnudou o pecado e nos mostrou 2 verdades. Primeiro, que nós somos pecadores e que precisamos de ajuda, precisamos do seu amor, da sua graça. E que nós podemos ser filhos amados
né, restaurados pelo seu ato de amor. Então, sem a cruz, nossa vida é vazia, é morta por dentro, mas o sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá para nos trazer vida, né? Onde só havia morte e luz, onde só havia escuridão, né? Já aconteceu em Cristo. Então, a máscara aqui não é aquela máscara de carnaval, né? Mas é o disfarce que nós usamos muitas vezes. Quando eu digo nós, estou generalizando, né? O homem de forma geral, para esconder a sua verdadeira situação, né? Diante de Deus e dos outros, né? Então, o pecado nos faz viver uma mentira. Nós fingimos que tudo está bem, né? Mas no fundo, nós sentimos culpa, sentimos medo, sentimos um grande vazio, uma grande frustração. Nós vivemos em um mundo, infelizmente, que só olha para o lado de fora, né? Só olha para o dinheiro, para a aparência, para o sucesso, para o status, né? Para o poder. As pessoas se escondem atrás de sorrisos falsos, de cargos importantes, até mesmo de uma religião, né? Uma forma, né, de autojustificação. Mas Deus não se engana, né? Por quê? Porque Ele vê o coração. O Senhor Jesus ele veio para arrancar de nós essa máscara. E na continuidade, o profeta também diz que sobre o véu, né? Ele fala lá que o véu em que todas as nações se escondiam, se escondem atrás dele, né? Nós vemos que o profeta se refere a esse véu no Novo Testamento, em Mateus 27, diz que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, né? Quando houve a morte de Jesus no Calvário. Então, quando o Senhor Jesus morreu lá, a Bíblia diz que esse véu se rasgou de alto a baixo. Isso é maravilhoso, irmão. Quer dizer que o acesso a Deus foi aberto para todos os homens, para todos nós que nos aproximamos de Cristo e recebemos a sua graça. Nós não precisamos mais de barreiras, né, de rituais complicados ou de pessoas para falar com Deus. Hoje, em Cristo, nós podemos conhecer a verdade que nos liberta, como está em João 8, e ir direto à presença de Deus. Muito mais ainda, né, nós sabemos que existem ainda muitas pessoas escondidas atrás dos véus. Véu da dúvida, véu da vergonha, da mágoa, da amargura, né, de achar que não são bons o suficiente, e por aí vai. Mas o Senhor Jesus, ele rasgou esse véu, né, e nos levou para perto dele, né, para uma comunhão verdadeira com Deus. Então, em seguida, o profeta continua e diz que ele, o Senhor Jesus, aniquilaria a morte para sempre e enxugaria toda lágrima. Tremendo isso. Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele faz uma referência à morte, ele diz: onde está o teu aguilhão, a morte? Onde está a tua vitória, né? A obra do Senhor Jesus no Calvário não parou, né, no pecado e na separação. Ele também destruiu o poder da morte. A sua ressurreição é a nossa certeza de que temos uma vida, né, que não vai acabar. Amém, queridos? Então, é isso que nós devemos anunciar às nações, às pessoas: o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que sara, o Deus que abre os nossos olhos para que nós vejamos o poder dele. Então, Isaías encerra com uma declaração de fé e alegria, dizendo que este é o nosso Deus, né? A quem aguardávamos, e que ele veio para nos salvar e resgatar aquilo que havia se perdido, né? Este é o Senhor a quem nós aguardávamos. Na sua salvação, né, nós podemos nos exultar e nos alegrar. A profecia da máscara foi destruída, foi concretizada, foi destruída. Significa o fim da mentira, o rasgar do véu, a separação que nos lança pela fé ao acesso ao trono da glória de Deus, a vitória total sobre a morte, nos garantindo vida eterna. Amém, queridos? Então hoje nós podemos dizer com todo o nosso coração e alegria: este é o nosso Deus. O Deus que tirou as nossas máscaras, a máscara da falsidade, né? Ele rasgou o véu que nos afastava e ele venceu a morte e nos deu vida eterna.
Eu concluo essa mensagem com o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, na qual Paulo declara que todos nós, com o rosto descoberto, né, a máscara foi quebrada, foi arrancada, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Amém, queridos? Ah, meu amado, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, né? Eu tenho certeza que ela vai falar ao teu coração. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Até a próxima, querido. Em nome do Senhor Jesus.